Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, se prevenindo, né? E mais nessa quarentena. Em uma proposta aí de fazer um novo vídeo, né? Em mais uma proposta, até porque peço desculpas aí pelos erros, né? De produção. Na verdade, a gente está ainda se adaptando a essas tecnologias, mas acho que elas podem ser uma porta, né? Um caminho para que nós podemos, né, continuar ativos, exercitando a nossa capacidade intelectual, né, aprimorando cada vez mais os nossos estudos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, do primeiro texto que nós selecionamos, para quem pôde acompanhar lá no Classroom, né, os valores e as escolhas. Este conteúdo, né, na verdade, é parte retirado do livro, o capítulo 1 da unidade 3, lá na página 128, para quem tem um livro, né, e puder acompanhar. Vai falar um pouquinho sobre esse conceito, né, de valores. O livro didático, né, traz inicialmente a reflexão do filme Alexandria, que conta a história da Hipátia, lá, a primeira filósofa. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver o filme, mas é bem interessante essa reflexão, né? Porque a Hipátia, ela bateu de frente com o seu tempo, né? E algumas questões que exigiam uma reflexão mais aprofundada sobre questões políticas, econômicas e morais, né? Ela pôde contribuir, dar uma contribuição muito grande, e como filósofa inquietante, né? Para quem depois tiver curiosidade em ver o filme, né, vai ajudar a pensar um pouquinho sobre essa ideia de valores. Então, já que o livro didático traz o filme da Hipátia, lá, né, Alexandria, a gente também pode pensar um pouquinho, né, que os valores, muitas vezes, né, o que são valores, né, qual a noção de valores que nós temos. Eu preparei um slide para ajudar um pouquinho a gente a refletir, né, sobre essa reflexão, sobre o que são valores. Deixa eu apertar aqui F5. É, o ser humano está sempre avaliando, né? Valor muitas vezes é diferente, né? Valorar ou dar valor. Olha, o ser humano está sempre avaliando, mesmo que não tenha muita consciência deste valor. Nem sempre o valor se refere à ideia do valor financeiro, né? Existem vários tipos de valor. Nós não podemos falar apenas no valor financeiro, valores morais, valores religiosos. Ó, há vários sentidos deste conceito, né, da palavra valor, que abarcam, né, que envolvem a palavra valor. Tipo aqui, ó, juízos de valor. Normalmente fazemos juízos da realidade. Por exemplo, essa caneta é azul, aquele lápis é novo, Maria acabou de sair, João está rezando. Então, quer dizer, a gente formula um juízo, né, atribui valor. Isso é um juízo de valor sobre determinada coisa. Um exemplo aqui, ó. Essa caneta é azul, mas não é tão bonita quanto a vermelha. Você está julgando, né, que a caneta azul tem uma utilidade. Aquele lápis é novo, porém o velho escrevia melhor. Ó, Maria acabou de sair, mas antes deveria ter terminado o trabalho. No primeiro exemplo, a avaliação, a gente utilizou ali um conceito estético. Ó, por exemplo, a caneta azul, ela é mais bonita do que a vermelha. Esse juízo de valor, né, ele recai apenas a uma forma estética. No segundo, a gente já vê ali a ideia de utilidade, né? O lápis novo é novo, mas o velho escrevia melhor. Tem um outro tipo de valor que se dá a este conceito. E um outro conceito, né? Maria acabou de sair, mas antes deveria ter terminado o trabalho. Esse é um valor moral, né? Porque, por exemplo, há uma regra que se exigia a Maria para que ela determinasse, né, uma ação, como no caso ali, né? Ela acabou de sair, mas ela deveria ter terminado o trabalho. Na verdade, eu acho que mais ou menos esse é o valor que nós vamos estar discutindo aqui, né? O valor moral, dentro dessa perspectiva que o livro didático nos traz, né? Os valores e as escolhas. Então, valorar é uma experiência fundamentalmente humana, né? Porque a gente atribui valor às coisas. O objetivo de qualquer valoração é, sem dúvida, orientar a ação, a nossa ação prática.
Portanto, diante daquilo que é a valoração, nos orienta para o que deve ser. É como se você atribuísse valor a algo, né? Esse celular tem valor, ele tem um valor para você que vai além do próprio objeto, né? É como se você pensasse, né? Ah, João está vendendo o seu automóvel. Aí você vai lá e pergunta quanto vale. Ele diz que o valor tem um valor de família, né? Vai além do valor financeiro. Você acha que talvez que o valor deveria ser inferior, mas ele diz não, o carro foi do meu pai, tem um valor muito mais significativo. Ó. Mas o que é isso, o valor? Devemos entender que existe o mundo das coisas e o mundo dos valores. Os valores existem na ordem da afetividade. Os filósofos definem valor como o que deve ser objeto de referência ou de escolha. Como no caso, né, um valor é o que vale, e valer é ser desejável ou desejável, como no sentido de que ele tem um significado, um sentido, uma referência. Um exemplo aqui que eu trouxe de uma tirinha do Calvin. Se você deve estar olhando ali, né? Diz o Calvin gritando: ai, ralei meu joelho. Ai, ui. Como se esse comportamento, né? Representasse uma intensa dor que, de uma certa forma, né? Pode trazer essa reflexão. Será que ele realmente sentiu toda essa dor, né? Diz ali, né? Calvin não teve um comportamento veraz. Ele simula uma dor intensa que não sente de fato. Muitas vezes as pessoas atribuem um valor excessivo, né? Além do que ele realmente é. A gente também tem que tomar muito cuidado sobre o próprio sentido, o significado de valor. No livro, então, eu trago essa perspectiva da reflexão, né? Da ideia de valores. Ó. Várias questões podem ser consideradas. Como no caso do filme lá da Hipátia, Alexandria. Por que uma pessoa é condenada pelo seu modo de pensar e de agir? Sob quais valores e critérios se baseiam as leis e os costumes para que se possa julgar uma ação? Como é que a gente pode julgar uma ação boa ou ruim dentro dessa ideia de valor? Se ela é boa ou ruim, né? Tipo prejudicial à saúde ou à vida da humanidade? Porque a questão de valor aqui é interessante, né? A gente perceber do mundo à nossa volta. Nem sempre o valor que é para mim é o mesmo que é para você. E ele precisa muitas vezes estar relacionado a uma questão cultural ou até regional ou específica, né, subjetiva. Ó, há um conflito de valores presente no filme que recoloca um problema que a filosofia tem enfrentado de diferentes formas desde a antiguidade. Os seres humanos são seres de ação que constroem suas vidas de modo individual e também de modo coletivo. Mas o que move os nossos atos? Por que somos levados a certas ações? Em que sentido no que nos baseamos quando decidimos uma ação? Quais os valores que a gente utiliza para, ao mesmo tempo, direcionar as nossas ações? Para responder essa questão, a filosofia parte da noção de valor. Quando temos que decidir entre uma ou outra opção, entre duas ou mais possibilidades, nós avaliamos, isto é, comparamos os prós e os contras e atribuímos diferentes valores a cada uma delas. Então, escolhemos aquela que nos parece mais apropriada às circunstâncias analisadas. Ou, dizendo de outra forma, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Ficamos assim com uma nova interrogação. O que é valor? Ele é sempre o mesmo? Ou ele muda de acordo com o tempo? Trouxe aqui até uma reflexão que o livro didático traz, né? Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram condenadas pelo seu modo de agir. E aqui traz o exemplo do próprio Giordano Bruno, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, um órgão da Igreja, isso na Idade Média, né? Que condenou ele por ele ter opiniões diferentes das que a Igreja possuía na época. Ele contrariou os chamados dogmas da Igreja Católica, por defender outro tipo de liberdade de expressão. Acho que a história do Galileu, né? Desculpa, do Giordano Bruno, pode nos fazer refletir, né, sobre os valores que ele carregava na época,
que ao mesmo tempo, né, se colocaram contra algumas ideias e ele foi julgado por isso. Bem, o livro didático também trata aqui da perspectiva filosófica dos valores, começando pelo Platão, que ele fala, então ele defende uma ideia de valores universais, quer dizer, valores que sejam iguais ou válidos para todos. Eu também criei aqui um slide para falar um pouquinho sobre os valores na perspectiva do Platão. Deixa eu ver aqui, o Platão de Atenas. Vocês devem lembrar dele na história. O Platão, né? Platão, filósofo grego, Platão significa de ombros largos. O Platão é famoso pelo mito da caverna, um mito que traz uma perspectiva mais que trata de dois mundos, o mundo de dentro da caverna e o mundo de fora. O Platão fala de um sujeito que transcende isso, sai de dentro dessa caverna. Eu vou falar rapidinho aqui para ao mesmo tempo demonstrar um pouco mais as nossas opiniões. Só deixa eu salvar aqui no PowerPoint os áudios, os slides, aliás, que estavam lá no meu site. Vocês devem lembrar, né, do site filorog.com. Eu estou retirando os slides de lá. Para quem tem interesse depois em dar uma olhada no meu site, né, ou até mesmo eu posso deixar eles já elencados aqui na página do Classroom. Mas tem lá no meu site algumas reflexões, né, que falam um pouquinho sobre o trimestre. Ó, se você for dar uma olhada lá, tem o plano de ensino, resumo do capítulo, as atividades, os trabalhos, os slides, o próprio livro didático digitalizado, algumas questões de simulado, que a gente também vai usar aí mais na frente. O filme, eu não coloquei o filme da Hipátia, Alexandria, porque eu trouxe uma outra perspectiva de um filme legal chamado Vivos, que conta a história de um acidente de avião, onde alguns sobreviventes tiveram que comer carne humana, meio que praticaram canibalismo, porque o avião deles caiu na Cordilheira dos Andes, no meio das geleiras, e eles tiveram que repensar os seus valores, tipo valores que eles tiveram até ali, como se, né, comer carne humana não é um valor, mas por que naquela situação eles tiveram que, né, nesse caso, mudar as suas ações? Não estou aqui para julgar se eles fizeram certo ou não, mas o filme traz essa perspectiva, né? O quanto que nós carregamos vários valores durante a vida, mas os valores também modificam a partir das circunstâncias. Deixa eu falar rapidinho do Platão, senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. Onde é que está aqui que eu baixei? Ah, está aqui. Desculpa, só deixa eu abrir o áudio, os slides. Os slides do Platão de Atenas. Então, foi pensando nessa questão da universalidade que o Platão, então, traz essa noção. Foi um filósofo grego, então, ele foi discípulo de Sócrates, ele escreveu a obra A República, bem bacana para discutir essas suas teorias, né? O Platão escreveu a sua obra através de diálogos. Muito interessante porque tudo que a gente sabe do Sócrates, por exemplo, foi o Platão que escreveu. Ele foi um filósofo que então conseguiu deixar, né, certas teorias mais vivas, né, pelo fato de ele usar a escrita como um dos critérios. Ó, aqui está o mito da caverna, para a gente dar uma olhadinha, então, em como funcionam os dois mundos criados pelo Platão. Então ele fala de um mundo de dentro da caverna e um mundo de fora. Ali naquela imagem, ó, mostra presos dentro de uma caverna, observando apenas as imagens que são projetadas no fundo dela. Então imaginem, pessoas que foram colocadas dentro de uma caverna, aprisionadas, né, por correntes, acorrentadas, e elas não têm visão do mundo exterior. Tudo que elas sabem do mundo exterior são as imagens que são projetadas no fundo da caverna. Esse mundo de escuridão, né, muitas vezes ele é coberto por algumas imagens, quer dizer, visões do mundo exterior, do que poderia ser este mundo. E o mais interessante é que, é claro, né, a curiosidade sempre perdura para eles essa ideia de como seria lá fora. Aí o Platão faz uma pergunta: se um desses prisioneiros, né, conseguisse se soltar, né, e saísse desse mundo e fosse conhecer o mundo exterior, claro que por muito tempo ele ficou no escuro, né, com a visão da luz, né, ele ficaria um pouco sem luz, né, olhos ofuscados, mas
com o tempo ele iria se adaptar a essa situação e poderia ver um mundo exterior. E, obviamente, conhecendo as coisas, também iria dar nele a ideia de compreensão do mundo, né? E também no sentido de voltar para contar para os outros o que ele viu lá fora. Aí o Platão até se pergunta o que aconteceria com os outros ao saberem dessa história. Iriam acreditar em tudo que ele, né, explicaria sobre o mundo exterior? Essa talvez seja a visão filosófica do Platão, né, de um mundo onde ele sugere que as pessoas precisam sair desse mundo de prisão, né, e conhecer o mundo exterior, o mundo das ideias. Por isso, o mundo de dentro da caverna, o mundo da escuridão, o mundo prático, o mundo de escuridão, né? E o mundo de fora, o mundo das ideias, o mundo idealizado, né? Onde o prisioneiro pode idealizar, ir em busca. E talvez a perspectiva do Platão seja perceber que estaria lá fora um mundo racional, um mundo da razão, né? Um mundo real. E o mundo de dentro da caverna, um mundo fictício, né? Que poderia ser sonhado com essas ideias do mundo exterior. Então, dentro dessa perspectiva, o Platão cria uma teoria que ele chama, né, um modelo perfeito de sociedade. E ele até sugere ali uma proposta de ele chama então de temperamentos da alma, até porque ele atribui que há pessoas que têm uma certa característica através desses temperamentos, que ele chama, né, de temperamentos da alma. Mas antes disso, Platão, como também muitos filósofos gregos, né, já utilizavam essa perspectiva de que o Platão viu o ser humano como uma articulação entre corpo e alma, como se essa relação do corpo e a alma tivessem por fundamento um espírito. Os gregos tinham essa perspectiva e eles trazem até o livro didático faz reflexão a uma citação aqui, onde é que está? Da ânima. Vamos utilizar o exemplo do temperamento da alma, que o Platão fala, onde está? Diz aqui, compreendendo a alma como esse sopro de vida, os povos antigos consideravam a existência de várias almas. Em alguns casos falava-se uma alma para cada órgão vital. O coração tinha uma alma própria, assim como o pulmão e o fígado. Pensando nessa ideia, o Platão então traz ânimo, vida ao corpo, como se ele tivesse então características próprias ou caracteres básicos. O Platão então chama de alma inferior e alma superior. Vamos lá. A alma inferior é aquela alma ligada ao corpo e a alma superior é eterna e imutável. Pode trazer sempre luz aqui a ideia do mito da caverna. Platão afirmava que o ser humano constitui-se então pela articulação entre corpo e alma. Psique ou alma dá vida ao corpo, aquilo que dá ânimo. Povos antigos afirmavam que o corpo possuía várias almas. Nossa cultura entendia a alma como aquilo que nos dá uma certa identidade. Porque o corpo não é só corpo, há algo a mais, né? Um recheio que dá vida a esse corpo. Aqui está a estrutura platônica desses tipos de alma. Alma racional, né? A alma intelectual, a alma dessa fonte aqui da cabeça. A alma irascível, a alma do peito, que é a alma irascível, a alma daqueles que têm uma ira pela vida, né? E a alma concupiscível, que é a alma do umbigo aqui, que é a desejante, a alma do corpo, que inclusive pode ser relacionada à alma da cintura aqui, onde está relacionado aos nossos desejos. A alma racional que se dedica ao conhecimento. A alma irascível é aquela que defende o corpo contra as ameaças. É a alma concupiscível, que é essa passional, a satisfação dos nossos apetites, inclusive sexuais. O Platão faz uma comparação com essa alma, a ideia de uma cidade, onde as pessoas que são mais racionais, como no caso a defesa dele de que os filósofos deveriam ser os governantes das cidades, porque eles são, então, racionais em muitas ações, nesse sentido de que o rei filósofo era a defesa do Platão. A classe inferior, que eles chamavam de classe militar, são aqueles formados então pela alma do peito, né? Os guerreiros responsáveis pela proteção. E a classe relacionada à ideia do apetite do corpo, ele chamava dos agricultores, artesãos, que são levados muito por essa ideia de uma alma mais voltada aos prazeres do mundo.
As três almas, segundo ele, constituem então como uma ideia de uma relação direta, né, com o nosso comportamento. Todos temos pensamentos e desejos, mas ocorre que cada pessoa, é, uma das situações prevalece sobre as outras. O Platão, não sei se vocês estão percebendo, né, ele já nos faz refletir sobre que característica nós temos próprias. Né? Ele nos faz se perguntar, né, qual as nossas características, qual a nossa essência, né? Que tipo de alma nós possuímos? Você precisa se fazer muito essa pergunta. A condição ideal para o ser humano é o predomínio de um caráter racional. Claro que ele está defendendo, né, de que aqui a alma racional é superior, porque ela, por isso talvez que ele defende os filósofos, né, porque não é levado pelos desejos, pelas paixões, mas sim por um pensamento planejado, um pensamento racional. Bem, já falamos sobre isso. Essa seria então a ideia da sociedade justa. Ó. A sociedade justa deveria contar com três classes sociais, como eu falei ali antes, da ideia de que todos devem buscar ser pessoas virtuosas. E a ideia de virtude está muito relacionada a valores, ó. Porque a virtude, ou melhor, o virtuoso é capaz de fazer o bem para si mesmo e para os outros. É uma pessoa virtuosa. Mas a virtude é o principal valor que os cidadãos nessa sociedade idealizam. Né? O que move as ações é a virtude, por exemplo, da felicidade. O Platão acha que todos devem buscar a felicidade, a justiça e a virtude, porque esses princípios de valores são universais, quer dizer, devem ser válidos para todos em qualquer época. Essa é a lógica universal dos valores para o Platão. Ó, a virtude já está presente em nós desde o nascimento, porém precisamos alcançá-la por meio do autoconhecimento. Platão defende muito também a filosofia como uma proposta onde que o autoconhecimento vai nos ajudar, através da virtude, desenvolver essa capacidade, né, de praticar bons valores. Só assim o cidadão saberá se orientar racionalmente na hora de refletir e escolher as melhores ações. A virtude é um valor almejado por todos. Bem, eu não sei essas atividades, mas nós fizemos algumas que foram sugeridas no final do texto, né? Eu perguntei lá, com suas palavras, qual a sua noção de valor? Acho que o texto e também as reflexões podem te ajudar a refletir. Essas perguntas, né, eram muito gerais sobre o texto, poderia ser até, né, copiar alguns trechos para poder responder, se você não se sentir preparado para responder com suas próprias palavras. E a segunda pergunta falava um pouquinho sobre essa ideia do temperamento da alma, que o Platão ali, né, atribuiu enquanto caráter, né, o racional, o irascível e o concupiscível. Bem, espero que tenha se tornado claro, fui um pouco além, né, eu acho que deu um pouco mais do que 10 minutos a aula, mas deu para ajudar a refletir um pouco mais sobre essas questões, né, levantadas nesse capítulo. Na próxima semana, a gente vai, eu vou repassar a segunda parte do texto e nós vamos dar continuidade a essas reflexões. Forte abraço, fiquem bem e a gente conversa na sequência. Qualquer dúvida, me procurem lá, no e-mail, como também no próprio chat lá do Classroom. Valeu, pessoal, até mais.